Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para sempre seja louvado. Podem sentar. Hoje nós estamos no domingo 14º depois de Pentecostes, e a epístola do dia de hoje é São Paulo aos Gálatas e nos diz: Irmãos, andai segundo o Espírito de Deus, e não satisfareis os desejos da carne, porque a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito desejos contrários à carne, porque estas coisas, a carne e o Espírito, são contrárias entre si, para que não façais tudo aquilo que quereis. Se vós, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as coisas da carne são manifestas: a impureza, a desonestidade, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as rivalidades, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas, as invejas, os homicídios, embriaguez, glotonorias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno, porque, como já vos disse, que os que fazem tais coisas não possuirão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência, a castidade. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificam a sua própria carne com os vícios e suas concupiscências. Em pé. O Santo Evangelho segundo São Mateus nos diz: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de afeiçoar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Portanto vos digo, não andeis demasiadamente inquietos, nem com o que vos é preciso para alimentar a vossa vida, nem o que vos é preciso para vestir o vosso corpo. Porventura não vale mais a alma que o alimento e o corpo mais que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, nem fazem provisão dos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, por muito que pense, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que vos inquietais com o vestido? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. E digo-vos, todavia, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu jamais como um deles. Se, pois, Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflijais, pois dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com excessivo cuidado de todas estas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Podem sentar. Queridas almas, queridos fiéis, nós celebramos então o 14º domingo depois de Pentecostes, e 29 de agosto é o dia da degolação de São João Batista. O santo precursor. Os senhores conhecem o relato de sua paixão e da sua morte, que está no Santo Evangelho segundo São Marcos. E vamos comentar um pouco a respeito. Herodíades, uma mulher muito infeliz, depravada, ela estava a dançar. E a sua mãe, ela foi denunciada por São João Batista, porque São João Batista, Herodes, gostava muito de ouvir, não se diz que ele acreditava, mas ele gostava de ouvir São João Batista pregando. Então ele passava pelas margens do Rio Jordão, e do outro lado do Rio Jordão, onde São João Batista ficava normalmente, e freava aí sua carruagem, e como São João Batista pregava com muita força, de longe ele ouvia, e ele passava ali de propósito, para ouvir a pregação. E São João, iluminado pelo Espírito Santo, disse-lhes: lembra-te que não pode ficar com a esposa do seu irmão. E é isso que ele estava tendo. E quem sabia disso?
esta infeliz, os céus que assistiram o pecado, Herodes e São João Batista. Então, São João Batista revelou o segredo de uma senhora muito importante. E o que aconteceu? Herodes supostamente estava movido de um certo arrependimento, porque isso é uma ação divina, hein? Um segredo ser revelado por um homem que se vestia de pele e comia gafanhotos e mel silvestre, mas ele conhecia os corações daqueles que ali estavam. E ela pega a graça que Deus deu e transforma em desgraça. Porque o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para acabar com São João Batista. Mas ela tem muito, assim, a obra do mal. Espera que virá profeta de Deus. O que aconteceu? Esse senhor faz aniversário, Herodes, e como todo aniversário, em festas e folias, bailes lascivos. E a filha desta saliente começou a dançar de tal modo que deixou Herodes fora do seu reto juízo, ou deve ter feito danças bem sensuais e entre suas coreografias bem ensaiadas, que deixou Herodes fora de si. E ele jurou que daria o que ela pedisse. A filha estava unida com a sua mãe nesse pecado. Então a filha, sabendo do ódio da mãe com São João Batista, diz: olha, minha mãe, o seu concubino jurou dar o que eu quisesse. O que a senhora quer que eu peça? Peça a cabeça de João Batista. E é muito interessante, a crueldade é tal que ela pede num prato. Aqui está escrito um disco, ou seja, um prato. Ela mandou degolar e jogar São João no rio, hein? Queria ter em suas mãos a cabeça do precursor do Senhor. Ou seja, queria desfrutar em suas mãos a cabeça com sangue quente e recém-degolado São João Batista. Pois então, é exatamente a lista bem maligna de coisas que acabamos de ouvir, que é o pão de cada dia que come os mortais. Os frutos da carne. É verdade que hoje em dia o comum dos mortais não anda mandando matar, mas quantas pessoas estão ou no inferno ou no purgatório porque foram vítimas de coisas semelhantes? Quantos adultérios terminam com homicídio? Muitíssimos, hein? Talvez isso graças ao bom Deus, não é uma coisa muito próxima de nós, mas quantas almas estão no inferno porque hoje ou essa noite foram vítimas de um homicídio porque a amante mandou matar o seu fulano para ficar com Beltrano. Então essa história não é uma coisa que aconteceu no passado, acontece debaixo do céu continuamente. E por quê? Porque a carne, mesmo putrefacta, quem vive segundo a carne vive a vida da carne. E a vida da carne é o quê? É morte contínua, seja para o Espírito de Deus, seja para aquele que serve a carne. Ninguém que serve a carne vive uma vida de fato. Quem serve a carne vive como um zumbi, ou semi-vivo ou semi-morto. Esta é a triste realidade. E São Paulo, conhecedor, porque é quem fala que o Espírito de Deus, vai dizer aqui que o Espírito da carne é contrário ao Espírito de Deus. Por quê? O Espírito de Deus vem dar morte à carne. E o Espírito da carne vem dar o que? Morte ao Espírito, às obras do Espírito de Deus. Então há uma contrariedade. É como a água e o fogo. É como a luz e as trevas. São coisas contrárias. São João Batista vai perder a cabeça, justamente foi por nunca ter perdido a cabeça. Porque, diante de Herodes, se ele fosse um homem da carne, ele teria adulado Herodes. E se ele tivesse adulado Herodes, ele não teria morrido decapitado. São João Batista podia também ter adulado aos fariseus e saduceus, hein? Mas o que ele chamava raça de víboras? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E os fariseus ouviam a verdade e diziam: pois é, nós pregamos a verdade e não vivemos. Mas quem vai fugir da ira de Deus? Ninguém. E por que então a pregação de São João Batista não era só um acusar e pôr o dedo na cara de ninguém? Em realidade ele fazia isso com a cara de todos os que estavam incriminados, mas a sua vida, movida pelo Espírito de Deus, era uma acusação contínua para quem ouvisse. Por isso,
Muita gente está do lado de São João Batista, hein? E os primeiros apóstolos também. Deus, nosso Senhor, quis que São João Batista preparasse alguns dos seus discípulos, como Santo André, por exemplo, ouvindo aquele homem, mas vendo que a pregação dele era conforme a sua vida, ou seja, a coerência com o Espírito de Deus. Isso faz São João Batista perder a cabeça, ali vão arrancar, mas São João Batista nunca perdeu a cabeça, nem com a ira, nem com falácias, nem com o politicamente correto e nem com nenhuma outra mazela. Por quê? Porque ele é um homem sensato e vive do Espírito de Deus. Quando se vive do Espírito de Deus, as obras da carne não têm lugar em nós. A gente poderia dizer, padre, mas São João Batista é o último dos profetas, é a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo, foi santificado no ventre materno e está repleto do Espírito de Deus. Pois é verdade tudo isso. Mas ele não perdeu o livre-arbítrio. Ele não perdeu o livre-arbítrio. Ele continuou sendo um mortal lá do Herodes, lasciva, dança, e agora as almas venerando esse sangue que jorra anos atrás, em testemunho da nossa fé, porque isso é um martírio. Devemos ter presente que nós perdemos a cabeça justamente por quê? Porque nós obedecemos a carne. E São João Batista perde a cabeça, bom, porque nunca perdeu, ele sempre obedeceu ao Espírito. Sobre o martírio de hoje, conta que havia uma francesa. Não é obsessão francesa de minha parte, hein? É um povo complicado, mas muito nobre, por outro lado, e bom, primogênito da Igreja Romana. Um reino muito impressionante. Se conta que quando nós estávamos pregando, a fama de Nosso Senhor chegou até a França. E havia uma senhora que sofria de uma hemorragia horrível. E uma senhora rica da França, no tempo de Nosso Senhor, primeiro século da nossa era. E ela já tinha ido a médicos e feito de tudo que podia, caros curativos, tudo que se imaginar. E ela ouviu falar que lá no Oriente Médio existia um homem que o que ele falava, Deus ouvia e fazia coisas tremendas. Ela era pagã, então atrás de um milagre, essa mulher viajou da França até a Terra Santa. Quando ela chega lá, Nosso Senhor já tinha sido crucificado, flagelado, tudo que sabemos, ressuscitado e subido aos céus. E ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu precisava de um milagre. Então, um discípulo de São João Batista deu um frasquinho do sangue dele, tirado da sua cabeça degolada. E essa senhora foi curada da sua hemorragia pelo sangue de São João Batista, que ela levou para a França. E esse frasquinho ficou até que a maligna Revolução Francesa, 1779, 69, por aí, jogou no lixo, quebrou o frasquinho e acabou-se a relíquia. Pois então, da cabeça de São João Batista jorra esse sangue que foi vivificado aí pelo Espírito de Deus. Então, temos aí, na sensatez, na integridade da fé e da moral dele, o segredo, a relíquia milagrosa para que nós não venhamos a perder nossa cabeça, seja pela ira, seja pelo desânimo, seja pelo desespero, seja pelas inquietações, sejam pelas dúvidas, sejam pelo que for, que tantas são as vezes e ocasiões de espadas muito afiadas que querem tirar nossa cabeça do lugar, mas se venerarmos aí aquele homem que a verdade não só estava em seus lábios, mas estava em sua vida, uma vida rústica, uma vida penitente, bom, nós não perderemos nossa cabeça, e ela estará bem firme, porque a cabeça do homem é quem? É Cristo. E assim temos mais razão para manter a nossa integridade física, no sentido moral de tudo isso. Então, peçamos ao glorioso São João Batista essa graça. A crise da igreja é enlouquecedora. Se nós ficarmos falando de crise da igreja, nós vamos acabar aí medicados e no hospício. É enlouquecedora. Mas só que a fé dá sensatez e sanidade mental para que nos preocupemos com o que podemos resolver
E assim, bom, não vamos perder a cabeça no meio de tanta confusão enlouquecedora e para manter essa sanidade mental, espiritual, longe de todo fanatismo e loucura e absurdos, precisamos então venerar aquele que disse que era necessário que ele diminuísse para que Cristo crescesse, e de fato ele ficou menor sem cabeça, e a cabeça de todos foi exaltada, que Cristo nosso Senhor e nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.